Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Laila, sou a dona e criadora aqui do canal Laila Atelier. E vamos comigo em mais um vídeo, mais um vlog de produção aqui. Gente, vim iniciar aqui com vocês já com a base pronta, tá? Pra quem não conhece, mas acredito que a maioria conhece essa base aqui, que é do tapete Darla, tá? Lá do canal da Lauren, é um tapete aí que fez muito sucesso, ainda hoje faz, né? Eu só fiz ele uma vez, porém, quando eu fiz ele foi no fio 8. Então, eu vim aqui com a base pronta, por quê? Porque eu vou terminar primeiro esse tapete, tirar as medidas para depois ver quanto que eu precisaria fazer para a tampa do vaso, a capa da tampa do vaso. No caso, serão 2 tapetes, um tapete maior e 2 menores, que um, no caso, vai ser o pé do vaso e o outro a capa da tampa do vaso, tá bom? Então, eu preciso saber o tamanho que vai ficar esse tapete para poder fazer as outras duas peças. Como eu só fiz no fio 8, então eu quero finalizar essa peça toda, esse tapete todo aqui no fio 6 para ver o tamanho que vai ficar e assim poder adaptar para as outras duas peças. A princípio, eu ia fazer os dois tapetes menores, os dois tapetes maiores, perdão, e a capa da tampa do vaso. Eu ainda não decidi muito bem isso. Vai depender aí do peso que vai ficar esse tapete. Dependendo do peso do tapete, eu posso fazer os dois maiores sem problemas, tá? Porque realmente, gente, é uma peça mais econômica. Então, acredito eu que vou fazer os dois tapetes menores. Eu vou primeiro finalizar, tirar medidas e pesar. E aí sim eu decido como é que eu vou fazer, tá bom? Mas vocês vão ver tudo certinho no final do vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês as cores que eu vou utilizar. Aqui eu utilizei o rosa médio nessa base. Peguei ali pra vocês, ó, mas eu usei esse rosa médio. Se eu não me engano, esse é o rosa, é só o rosa, né, que chama dessa marca, que é o da Euroroma. Então, ele se chama apenas rosa, tá? Nessa marca. Então, eu utilizei ele aqui na minha base. Nessa peça eu já não vou utilizar mais, tá? Por isso que é muito bom esse modelo, gente. Você pode usar sobrinhas. Esse aqui era um cone aberto que eu tinha. Eu tenho que ver também, né? Se eu quiser fazer os dois tapetes maiores, eu tenho que ver se vai dar pra fazer. Eu ainda não sei. É por isso que eu vou até pesar aqui com vocês pra ver mais ou menos. O bom é que a gente utiliza só na base essa cor, né? Que agora eu vou vir com o meu bege. Esse bege, gente, tá aqui, olha, há um tempinho. Eu tô usando muito ele pra pequenos projetos, assim. Então, assim, ele tá rendendo muito. Tô gostando muito de usar esses cones maiores de 1,8 kg. Esse também é do Euroroma, tá? Todos os fios que eu vou utilizar aqui, que eu estou utilizando também, né? É fio 6, tá bom? Então, eu utilizo a maioria dos fios. Fio 6 aqui no meu ateliê. Então, eu vou utilizar esse Euroroma. E, gente, eu tenho aqui separado esse verde folha, que é o da Baby. Eu vou abrir ele, porque eu não tenho mais nenhum verde aberto, tá, gente? Então, eu vou utilizar esse aqui. E eu ainda estou em dúvida em qual rosa eu vou utilizar, porque pra quem conhece o tapete da Arley, ele vai tulipas. E eu ainda não decidi qual cor eu vou fazer as tulipas. Se eu vou fazer nesse rosa, que ele é mais escuro, né? Tem pink, tem um rosa médio ali, um rosa médio um pouco mais claro, não chega a ser um rosa bebê. Então, ele é bem mais forte, tá vendo? Ficaria legal, mas eu acho que eu quero algo mais delicado. Então, eu acho que eu vou aqui mesmo no bailarina, tá? Olha, o bailarina tem um tom ali de cru, quase branco, basicamente. Tem um rosa bebê, né? E um rosa médio bem claro, ó. Não é tão escuro o rosa médio, mas eu acho que vai casar super bem aqui nessa produção e vai ficar delicada. Então, eu acho que eu vou utilizar o bailarina mesmo, colocando aqui os dois. Acredito que o bailarina vai ser a melhor opção. Então, já decidi aqui, gente. Vou usar o bailarina, tá? Pra essa produção. Esse aqui é o bailarina da Barroco, cor 9284. Esse aqui é o verde folha da Baby, cor 38, tá? Então, minha base tá aqui iniciada. Ela tá medindo 50, ou é 49, alguma coisa assim, por 29. É a mesma medida que tá lá, da base da Lauren, que ela mediu a base dela. Tá nesse mesmo tamanho, mas eu tive que adaptar, tá? Eu tive que aumentar um bloquinho aqui, porque eu já conheço o meu ponto, né? O ponto da Lauren é maior que o meu, então eu já sabia que eu teria que colocar mais um bloquinho aqui no caso, né? Seriam mais 5 correntes, porque é mais um bloquinho e 2 correntinhas de espaço. Então, eu aumentei aqui mais 5 correntinhas pra poder dar o tamanho. E, gente, a base tá com um assentamento maravilhoso, tá bom? Tá muito, muito bom. Eu vou pesar ela aqui com vocês. Vou tentar não tremer muito. Eu vou pesar ela aqui pra gente ver o tanto que ficou pesando essa base aqui, tá? Tô só com uma mão, gente, porque eu vim iniciar esse vídeo gravando só assim mesmo, que é mais rapidinho, né? Então, vamos pesar aqui, eu vou deixar bem dobradinho assim, ó. Creio que vai pesar pouquíssimo, gente. Olha, 138 gramas. Nossa, tô chocada. É isso mesmo? 138 gramas? Gente, é isso mesmo, 138 gramas essa base.
Ela é super econômica, né? Super econômica mesmo. Eu tô confeccionando, gente, essa peça aqui com a minha agulha 3,75, tá? Gente, aqui tá um pouco sujinho, mas é mancha mesmo. Eu não sei o que foi aqui que caiu, mas não sai, tá? Essa manchinha aqui. Eu vou pesar aqui agora esse rosa pra ver o tanto que eu tenho. Foi 138 que eu falei, né? Vamos arredondar aí pra 140. Meu cone. Não vai dar, gente, pra fazer 3 peças, não, hein? Porque aqui tem 140. Aqui deve ter uns 140 mesmo, uns 40 do cone, esse aqui uns 35 do cone. Então, gente, mudança de planos. Eu acho que não vai dar pra fazer o jogo com 3 peças. Então, a princípio, eu vou fazer o jogo com 2 peças, tá? Por enquanto, eu vou fazer o tapete maior e a capa da tampa do vaso, que é certeza que dá. E eu acho que, ao invés de ser um jogo com 3 peças, vai ser um kit lavabo. Não imaginei que tinha pouco aqui na minha cabeça, daria pra fazer as 2 bases. Gente, então a gente mudou os nossos planos aqui. Vai ser um kit lavabo, então, tá? Um tapete maior, então, e a capa da tampa do vaso, que é o jeito que vai dar certo, pelo visto, tá? Então, mudança de planos, mas vamos seguir aqui com esse modelo e vou fazer essas 2 peças. Então, depois eu volto já mostrando o resultado pra vocês, tudo certinho, passando peso, medida e valor de venda, tá? Então, bora lá. E voltei aqui com o resultado dessas peças maravilhosas pra vocês. Gente, já vou adiantando aqui que eu acabei esquecendo de pesar a capinha da tampa do vaso, essa parte do meio, pelo menos que é a que eu queria saber, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer adaptação, tá? Eu vou abrir, vou falar pra vocês, explicar certinho, porque, a princípio, eu iniciei esse vlog achando que ia conseguir fazer 3 peças, né, desse joguinho de banheiro, mas o rosa não deu. Olha aqui quanto que sobrou. Já tá aparecendo cone. Aqui deve ter 20 gramas, um pouquinho mais, alguma coisa assim, então não teria como fazer a última peça, né, com esse rosa. Mas saiu um kit lavabo lindo aqui, gente, com peças que ficaram maravilhosas. Eu tô apaixonada por esse jogo aqui. E eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar abrindo aqui o tapete maior. Eu tive que fazer adaptação no tapete maior, como eu falei pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir os latidos aí, mas antes eu vou começar pesando esse jogo pra falar pra vocês, né? Vou começar pesando aqui primeiro o tapete maior, tá? Então eu peguei aqui a minha balança. Ó. Vou pesar aqui o tapete maior. Parei, tá zerada. Tá zerada? Não tá zerada. Agora tá. Então, eu vou pesar aqui primeiro o meu tapete maior, tá? Ó. Gente, esse tapete ficou pesando 353 gramas. Ele poderia ser mais econômico ainda, mas, como eu falei pra vocês, eu fiz uma adaptação, né? Por conta do meu ponto, mas ele ficou 353 gramas. Pensei que ele ficaria um pouquinho mais leve. Eu imaginei que ele fosse ficar com uns 320 gramas, mais ou menos, mas ele ficou 353 gramas. E a capa da tampa do vaso, 320 gramas, 319 no caso, né? Capa da tampa do vaso que ficou pesando isso, então eu vou colocar os dois juntos. 670 gramas. O jogo com 2 peças. Lembrando que aqui a gente usa uma quantidade maior aí de multicolor, eu acabei não pesando separadamente também. Porque, como eu falei pra vocês, eu vou fazer alguma modificação, na verdade, na próxima vez que eu fizer. E aí, quando eu fizer essa outra receita, aí sim eu peso certinho cada passo. Assim como eu tô fazendo ali no tapete sheet, eu tô gravando pra vocês também, né? E eu pesei ele passo por passo, porque foi uma receita que deu certo. Mas então agora eu vou abrir aqui o tapete maior e vou mostrar pra vocês. E, gente, olha essa lindeza. Ele tá com marquinha porque ele tava dobrado, tá bom? Mas ele ficou super assentadinho, gente. Eu vou jogar ele aqui pra vocês verem. Ficou super assentadinho, tá? Então, olhem que lindeza esse tapete ficou. Deixa eu ver se tá mostrando certinho pra vocês. Me falem aí se vocês estão gostando do ângulo que eu tô gravando, porque eu tô gravando um ângulo diferente do que eu gravava antes. Mas eu acho que assim vocês conseguem ver um pouco mais de pertinho e mostra bem os detalhes, né? Eu acho que ficou melhor, mas vocês me falem aí. Então, gente, esse é o meu tapete Dala. Eu vou medir ele aqui pra vocês, pra gente ver o tamanho que ele ficou. Ele ficou na medida de... Ó, ele ficou na medida de quase 71. Vou colocar 70 aí, né? Por 51, quase 52. Então, ficou nessa medida, ficou numa medida muito boa. Mas, como eu falei pra vocês, eu tive que fazer adaptação no tapete, eu já sabia que eu teria que fazer, porque o ponto da Lauren, ele é maior do que o meu. Então, quando eu vou fazer alguma peça dela, ou eu aumento ali no início, ou eu aumento ali uma carreirinha a mais. Então,
Preferi aumentar aqui no comecinho mesmo. Aumentei 5 correntinhas, que é um bloquinho, né? De 3 pontos altos e 2 correntinhas. E aí deu super certo o tamanho, porque senão ele fica bem menor, né? Bem menor assim, deixa eu ver quanto que tem um espacinho desse. Ficou 71. É, uns 3 centímetros, ia ficar aí com 68. Não ficaria ruim também não, porque pra jogo de banheiro é uma medida boa. Mas como eu tô fazendo o kit lavabo, que é um tapete só e uma tampa do vaso, eu prefiro que o tapete seja um pouquinho maior. Se fosse fazer um jogo com 3 peças, talvez daria até pra fazer nessa medida da Lori mesmo, ficaria com 68 centímetros. Mais ou menos ficaria numa medida boa também. Então, eu também faria dessa forma, daria certo, tá? Mas aqui eu preferi fazer desse jeito, um pouquinho maior mesmo. E ele ficou maravilhoso, gente. Olha que lindo. Então, aqui eu utilizei o rosa médio. Esse rosa médio, eu não sei se eu falei pra vocês no início do vídeo, mas se eu não me engano, ele é da Crochê... Não, ele é da Euro-Roma. Isso, ele é da Euro-Roma, esse rosa médio. Que é só rosa, né, nessa marca, no caso. Aqui eu utilizei o bege da Euro-Roma também. Eu já finalizei, porque ele já tava em outra produção. Já passou por mais 2 produções, gente. Eu já finalizei esse tapete que faz um tempinho. E agora eu tô gravando pra vocês, mas já finalizei com aquele rosa médio, que era de 1,8 kg, né? Aqui eu utilizei o verdinho 38 da B&B, que eu tô amando esse verdinho aqui nas produções. E aqui eu utilizei o famoso bailarina da Barroco, que ficou lindo, né, gente? Eu amei, ficou super delicadinho. E ficou assim, maravilhoso. Eu amei o caimento. A última vez que eu fiz ele foi no fio 8, né? Então, tinha ficado muito grande o meu, eu tava com medo disso. Mas eu sabia que não ia ficar também, porque meu ponto deu uma diminuída aí também. E ele é um pouco menor da Lori, né? Então, assim, meio que eu já tava certa com o tapete, eu só tava meio assim com a tampa do vaso. Que eu vou abrir ela agora e mostrar pra vocês como que ela ficou. Aqui tá, gente, a capa da tampa do vaso. Olha como ficou lindíssima. Olhando assim, parece até que ela tá um tapetinho, né? Na hora que eu tava fazendo, eu falei, gente, vai ficar muito grande. Mas quando eu finalizei, eu vi que ficou num tamanho bom. Mas eu não sei, ainda tô um pouco em dúvida. Eu vou medir aqui pra vocês, pra gente ver o tamanho que ela tá agora que ela descansou. Eu só medi ela quando eu finalizei. De picô a picô, a gente ficou 60 centímetros. Ficou bom. Quando eu finalizei, ela tava com 63, quase 63, alguma coisa assim. Então, ficou numa medida boa, assim, 60. Ficou numa medida boa, assim. Então, porque eu aumentei aqui um bloquinho, eu achei que eu teria que diminuir esse bloquinho nas próximas vezes, mas deu super certo. Então, eu poderia ter pesado. A receita deu certo. E aqui, 48, né? Então, ficou numa medida boa, assim. Eu tava com medo de ter ficado muito grande, porque eu não gosto de capa do vaso muito grande, porque se ficar passando muito ali, não fica bom, gente, naquela parte de trás da caixa acoplada, sabe? Eu acho que não fica legal. Então, eu gosto de, no máximo, mais 60 centímetros. Foi o tamanho que ela ficou depois que descansou, né? Então, ela descansou bem, graças a Deus. Então, ficou na medida boa. Tava com medo de ter ficado muito grande aí, mas ficou bom. Só teve uma parte, gente, que eu percebi que ela tava emborcando um pouco. E eu acabei fazendo aqui... Deixa eu ver. Isso. Eu achei que tava emborcando um pouco aqui nessa parte oval da capa da tampa do vaso. Fiz em cada espacinho 2 pontos altos, tá vendo? Em cada espacinho aqui da volta. Em todo espacinho, na verdade, foi 2 pontos altos, tá vendo? E eu acho que não precisava porque ele acabou começando a querer embabadar nessa carreira aqui, que eu fui fazendo das tulipas, né? E eu vi que começou a querer embabadar e eu fiquei com medo, né? Porque aqui, ó, no tapete maior, vocês vão ver aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo? Ó, 2 pontos altos. Aqui tem um grupinho de 2 pontos altos, aqui de 1. 2, 1, 2, 1. Então, eu intercalei bem. Eu poderia ter feito na capa da tampa do vaso 2 seguidos, né? 2 espacinhos seguidos de 2 pontos altos e no outro colocar 1 e fazer assim. Fazer com mais 2 pontos altos do que com 1. Só que eu não fiz isso, começou a querer embabadar, mas ó, agora com a redinha parece que ele tá bem assentadinho. Depois eu vou tirar fotos, né? Vou colocar lá certinho, mas creio que ficou assentado por conta da redinha ali. Mas só quis embabadar aqui nessas carreiras, gente, ó, de ponto alto, assim, depois da tulipa. E o bico também, eu fiz ele bem mais apertadinho ali, o bico. E aí eu acho que deu super certo, ó. Vou jogar pra vocês verem, mas creio que deu certo sim. Mas da próxima vez eu mudaria, não faria esse tanto de pontos que eu coloquei aqui nessa carreirinha, não. Porque eu acho que não precisa. E aqui atrás, ó, mas quando você joga, tá vendo que ele tá assentando? Eu não passei ferro, não passei nada, tá, gente? Tá do jeito que eu finalizei, tá aqui. Eu até esqueci de passar minha aguinha com amaciante que eu passo. Eu vou passar depois, mas tá bem assentado, tá vendo? Olha que linda que tá essa capinha da tampa do vaso. Eu fiz a redinha aqui, que é a mesma da videoaula, é uma redinha que eu gosto muito de fazer.
porque ela é mais sem erro, né, gente? Eu faço a colmeia às vezes, mas quando eu não quero eu faço essa daqui e eu vou intercalando as duas. Eu coloquei pérola aqui também, ó. Essa pérola aqui é tipo um rosa bebê. Olha que linda. E ficou desse jeito a minha redinha, eu só amesso aqui, né, pra ficar reto. E faço ali como meu coração manda, eu nem fico contando muito não, gente. Eu vou pelo tanto que a agulha vai, sabe? Pra não ficar nem muito esticado. Porque quando eu faço contando, sempre dá errado. Não sei vocês. Me contem aí se você faz crochê, né? Me conta aí como é quando você faz a capa da tampa do vaso, a redinha no caso. Porque sempre que eu faço contando dá errado. Mas aí quando eu faço no olho dá certo. Eu não sei porquê, mas dá super certinho, ó, tá vendo? E ficou assim minha tampa, gente. Então, acabou que deu certo. Eu deveria ter pesado, né? Mas eu não pesei. E é sobre isso. Mas eu vou abrir aqui o joguinho pra mostrar pra vocês certinho os detalhes e falar o meu valor de venda. E que perfeição que ficou esse kit lavabo, né, gente? Então, eu amei essa combinação aqui do rosa médio com o bege. Achei que ficou lindo, pois esse bailarina deu super um destaque, deixou mais delicado, né? Então, o meu valor de venda para esse kit lavabo com 2 peças vai ser no valor de R$70, tá? Então, eu vou fazer a venda lá no meu grupo VIP de clientes, que eu posto primeiro as peças lá. Eu priorizo, né, postar as minhas peças à venda primeiro lá no grupo. E eu vou postar ele lá nesse fim de semana, tá? Olha que coisa mais linda que ele tá. Então é isso, gente. Esse é o resultado final do nosso jogo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dessa combinação de cores nesse modelo, já deixa o seu comentário aqui pra mim, me falando o que você achou dessas 2 peças, tá? Se você quiser me seguir lá na rede vizinha, onde eu posto fotos dos meus trabalhos também, posto vídeos. Se você quer me acompanhar em tempo real também, pode ir lá me seguir. Eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão e até a próxima!